Paz do Senhor, meus amados. Bom que nós estamos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. O foco é música, louvor e adoração na igreja de hoje. Nós estamos trazendo desde a primeira aula a música desde lá do livro de Gênesis, ela como uma arte, né, que nós já falamos dela como entretenimento, falamos dela como louvor a Deus no livro de Êxodos, falamos dela como Deus usando para abençoar alguém, no livro de 1 Samuel, no episódio de Davi com Saul, e falamos no livro de Crônicas, quando Davi faz a preparação para a construção do templo, deixando tudo preparado para o seu filho Salomão. Ele também deixa as ordenanças a respeito da música. E depois nós vimos no livro de 2 Crônicas, quando Salomão, na construção do templo, na consagração do templo, os sacerdotes tocando as trombetas, e nós vimos como que a música chegou no templo. Mas nós queremos focar na música na igreja de hoje. E hoje nós vamos falar da música no Novo Testamento. O primeiro texto que eu quero ler para os irmãos é no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, no verso 30. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Esse texto está no contexto de quando Jesus participou de uma ceia com o discípulo, da última ceia, e depois de terminado a ceia, naquela ceia, o verso diz que, tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Aí nós vimos Jesus cantando um hino junto com os seus discípulos. Este hino cantado é bastante provável, quase que absolutamente, que é parte do Halel. O Halel é um conjunto de salmos que eram cantados em determinadas festas. Era o hino de gratidão. Halel é o termo em hebraico que deu origem ao termo aleluia, que nós dizemos hoje, que é louvai ao Senhor. Um conjunto de salmos, no Salmo 113 ao 118, é o conjunto desses salmos, e é bem provável que Jesus tenha cantado um trecho entre o 115 e o 118, que são salmos de louvor a Deus, salmos de agradecimento a Deus. Nós vimos que lá no livro de Crônicas, Davi, quando ele estava fazendo a preparação para a construção do templo, deixando para o seu filho todas as orientações, ele deu um norte de como seria a música no templo. E depois, quando Salomão consagra o templo, nós vimos o que a música causou no templo. O efeito da música tocada por alguém especialista, por alguém separado, por alguém santificado. O resultado foi que a glória de Deus encheu a casa. Nós vimos agora Jesus com seus discípulos cantando um hino de louvor a Deus. Nós estamos falando desde o princípio que a música é um instrumento de louvor. A música em si não é louvor. Louvar é bem dizer, é elogiar, é falar bem de alguém, é contar algo de bom que alguém fez. Isto é louvar. E nós podemos fazer isto quando nós estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. Nós podemos fazer isto em forma de cântico, ou seja, em forma de música. E aqui nós vemos Jesus dando o primeiro exemplo. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. O segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos, 1 aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. A igreja agora já estava num outro patamar.
já estava com uma série de discípulos. Nós vemos que no primeiro dia, lá no Pentecoste, foram quase 3.000 almas, e a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que eram salvos. E agora o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo, na primeira carta, no capítulo 14, verso 26, diz assim: que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Ou seja, é tudo feito para a edificação. Aí nós vemos aqui, o salmo é uma forma de cantar. O livro de Salmos na Bíblia, com 150 salmos, é um inário do povo hebreu. Assim como nós temos os nossos inários nas nossas igrejas tradicionais, a igreja Assembleia de Deus tem a harpa cristã, os presbiterianos têm salmos e hinos, os batistas têm o cantor cristão, os presbiterianos renovados têm o inário Aleluia, os adventistas têm o seu próprio inário, várias igrejas têm os seus próprios inários. O salmo era um inário. Então, é óbvio que a igreja, agora recém-criada, por ser o costume dos judeus e por ela ser, na sua origem, a maioria judeus, eram cantados os salmos. E o apóstolo Paulo orienta que quando reunir, que um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e outro interpretação, ou seja, tudo feito para a edificação. Aí o apóstolo Paulo está ensinando que a música deve ser feita para a edificação. Ainda um outro texto, Efésios capítulo 5, no livro de Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 20, Efésios capítulo 5, do verso 19 e 20. Efésios capítulo 5, verso 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala no mesmo assunto, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui agora, os irmãos observem que o apóstolo Paulo está falando de salmo, mas também ele fala de hinos e cânticos espirituais. Os hinos, antigamente, lá no passado, eram hinos que os pagãos faziam para adorar as suas divindades ou alguma figura proeminente. Era um hino que exaltava alguém. E na igreja, o Senhor já havia dado a alguém hinos que exaltavam o Senhor, hinos que exaltavam a salvação em Cristo, hinos que exaltavam a Deus pela salvação, hinos que exaltavam a Deus pela esperança do céu. E aí o apóstolo Paulo fala, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, ou seja, cânticos que partia do Espírito, cânticos que realmente realçava a nossa espiritualidade. Em João capítulo 4, no verso 24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, o louvor também deve colocar o nosso espírito em condição de estar diante de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que deverias louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Existem alguns teólogos que dizem que os primeiros cânticos espirituais foram cantados em línguas, foram cantados em línguas estranhas, foram cantados em mistérios, mas houve interpretação da língua cantada e após isso
continuou sendo cantado conforme a interpretação. Existem alguns teólogos que têm esse pensamento e eu comungo também dos mesmos pensamentos. A igreja que estava agora dando novos passos com ensinamentos do apóstolo Paulo, a música estava presente. Eu estou trazendo essa série de estudos para os irmãos verem que a música como arte, lá no livro de Gênesis, com Jubal, ela veio com uma trajetória crescente, ascendente e dentro de um propósito de Deus. Se Deus nos criou para o louvor da sua glória, é claro que a música que ele nos deu como dom natural estava embutido nesta oportunidade que nós teríamos de louvá-lo. Nós vamos focar bastante na adoração, nas próximas aulas nós vamos falar da adoração em si, como o que é adorar, de fato adorar a Deus. O grande problema da nossa igreja hoje, é o que eu disse na primeira aula, é o equívoco com relação à música, com relação ao louvor, com relação à adoração. Muitos acham, a maioria acha que música é louvor. Música não é louvor. Música em si é só uma arte. Ela é um instrumento que pode ser usado para o louvor a Deus. E é um instrumento importante. Haja vista que a Bíblia deu importância à música. Há quase 500 referências da música na Bíblia. Então significa que a Bíblia tem toda a informação. No Salmo 150, se nós formos ver o Salmo 150, o que ele coloca lá, para nós musicistas, há ali uma aula de organologia, uma aula de todos os instrumentos que deveriam estar. Louvai o Senhor no santuário, louvai no firmamento o seu poder, louvai-os pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufos e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Aqui estava toda sorte de instrumentos. Os instrumentos de corda friccionada, corda dedilhada, os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, e a voz está aqui no Salmo 150. Se no Velho Testamento a igreja tinha, ou seja, os judeus tinham esta oportunidade de utilizar isto, não há nenhuma referência no Novo Testamento do uso de instrumentos. Na primeira igreja, não há nenhuma referência no Novo Testamento. Mas porque não há referência, não quer dizer que não tinha. Porque se a música era usada, é claro que havia alguns instrumentos presentes. Nós não podemos afirmar quais eram, mas podemos deduzir que sim, que havia instrumento. O outro texto que eu quero ler com os irmãos, Colossenses capítulo 3, do verso 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes sem a palavra, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Observe que todos os cultos estavam presentes os hinos de louvor e gratidão. Nós louvamos a Deus pelo que ele faz e o adoramos pelo que ele é. Os três pilares do louvor é o reconhecimento do que Deus fez, o reconhecimento que foi Deus quem fez. O segundo, agradecer, render-lhe graças. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos em tudo. E terceiro, bendizer, contar para os outros, contar para alguém aquilo que Deus fez.
Muita gente acha que cantar na igreja está louvando. Sim, pode ser, mas o principal do louvor não é cantar no culto, é contar para os outros aquilo que Deus fez, contar para os outros aquilo que Jesus fez por nós. Isto é louvor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele está falando: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, a primeira coisa que a igreja tem que ter é a palavra, estar firmada na palavra. Não existe louvor a Deus que contrarie a palavra. Nada na igreja pode contrariar o que a Bíblia diz. A música na igreja de hoje, ela tem que se enquadrar dentro da Bíblia e não a Bíblia enquadrar na música. Nós que somos musicistas na casa de Deus temos que ter muito cuidado de sabermos que a música tem que estar aplicada, tem que estar de acordo com a Bíblia, para que ela seja instrumento de edificação. Nas próximas aulas nós vamos falar disso, damos provas aqui nesses textos que a igreja que surgiu, a igreja neotestamentária, a música estava presente nela. Os salmos do Velho Testamento, os hinos que agora o Senhor dava, alguns dos nossos irmãos já recebiam de Deus o dom de compor alguns hinos de louvor a Deus, e os cânticos espirituais. Então nós vimos que a música está presente na igreja. Na próxima aula nós vamos falar, eu quero focar com os irmãos sobre o que é adoração, para depois voltarmos no louvor. Eu creio que os irmãos estão entendendo que esta música, que a arte está presente na igreja. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja a aplicação da música na igreja. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até a próxima.